Bom dia, meu nome é Rinaldo Salomão, sou presidente de Casa Salvador Indústria e Alimentação de Campo Grande. A gente está fazendo o nosso vídeo do sindicato, colocando o tema dos trabalhos da semana, dos problemas do sindicato, problema da data base, da convenção coletiva e dos acordos coletivos. A gente coloca que a convenção coletiva a gente já negociou ela. Negociou um reajuste de 4,6 para todos os trabalhadores do setor de alimentação de Campo Grande. E colocou um piso com garantia de 4% como piso da categoria. Estamos debatendo agora o texto, alguns textos que está sendo definido, por isso que está enrolado. Nós pedimos um texto sobre a questão de norma de segurança, um modelo diferente que está nos acordos coletivos. A gente quer tentar desburocratizar essa questão da SISMAT, o Grupo de Prevenção de Acidentes da Empresa. A gente só quer a informação, quem são os profissionais no ambiente. Quem são essas pessoas quando é dispensada e quando se está lá no ambiente? Quem são o médico do trabalho? Quem são os engenheiros de segurança? Quem são o técnico de enfermagem do trabalho? Quem são o pessoal da CIPA? E quem são os técnicos de segurança? Apenas com um título de informação à entidade, que a gente quer acompanhar essas pessoas, para a gente começar a fazer campanha para ajudar essas pessoas, colocar os pensamentos do sindicato, as preocupações do sindicato. O que é a preocupação do sindicato? Se as empresas estão cumprindo as normas corretas, se o pessoal da CIPA estão fazendo as reuniões, as atas em dia, se o pessoal técnico de segurança está com e os médicos do trabalho, engenheiro, então tudo que os seus laudos no prazo correto dos vencimentos, vocês estão fazendo esses laudos técnicos de válvula de pressão, como que está esse processo do mapa de risco das empresas. Então por isso que a gente coloca, não é para fazer uma intervenção, uma politicagem partidária, é para pedir sempre, lembrá-lo eles que tem que seguir essa regra de prevenção em acidente de trabalho, porque nós não queremos pai de família e trabalhador que morra num acidente de trabalho, como acontece no país. Então a ideia é a gente ter o nome dessas pessoas, de vez em quando falar e fazer um vídeo ou e-mail para mandar para essas pessoas qual é a preocupação de um verdadeiro sindicalista no Brasil. Eis a questão. A gente preocupa com a convenção coletiva, porque a convenção coletiva abrange todos os pequenos empresários e os empregados que estão empregados nesses pequenos empresários. Empresário que tem 5 trabalhadores, empresário que tem 10 trabalhadores, empresário que tem 100, 500, 600, ela abrange esses empresários para ter uma norma de um piso salarial, um reajuste para essas pessoas. Os acordos coletivos é para as grandes empresas que a gente sempre preocupa, com as grandes empresas da multinacional, que nem a Parmalat, que nem a JBS, que nem a ADM, as empresas de açúcar e álcool, as grandes empresas, os grandes frigoríficos. A gente preocupa sempre em elaborar os acordos coletivos específicos, cada um do seu tamanho de empresa, que é totalmente diferente da convenção. Onde grande empresa tem convênio médicos, as grandes empresas têm participação no resultado das empresas, do lucro da empresa. As grandes empresas têm um piso diferenciado das pequenas empresas. As grandes empresas fornecem transporte ao trabalhador de forma gratuita, com locação de empresas de transporte de trabalhador. São totalmente diferentes. Então a gente coloca essa ideia
que as grandes empresas têm que ter seu acordo próprio e preocupar com a convenção que abrange a maior parte das pequenas empresas. Esse é o trabalho do sindicato. Nós preocupa nesse país que muitos sindicatos foi fundado dentro das grandes empresas e os sindicalistas não sabem nem que é um instrumento coletivo. Sequer leu a CLT para seguir a regra da convenção coletiva. Sequer participou da discussão das ENR no país e sequer tem a responsabilidade de fechar os acordos coletivos. Sou sim a favor de uma contribuição compulsória dos trabalhadores, mas que seja alencado nos instrumentos coletivos dos trabalhadores e nos acordos coletivos dos trabalhadores e nas convenções coletivas dos trabalhadores, dos sindicatos que fazem esses benefícios e preocupam com esses benefícios. Vamos parar de sindicatos que foram fundados e viver da luta dos sindicatos principais, que elaboraram os acordos coletivos e as empresas cumprem esses acordos coletivos e os sindicatos lá ficam fazendo politicagem lá dentro, mamando na custa do sindicato principal. Isso ajudaria se o Ministério Público e o Ministério do Trabalho começassem a analisar esses acordos, esses sindicatos que deu o apagão da convenção coletiva. No meu entendimento, esse sindicato já não existe há mais de 20 anos no Brasil. Eles não é mais uma entidade sindical. Não representou o trabalhador. Não fez seu trabalho de casa. E o Ministério Público do Trabalho poderia nos ajudar nessa questão. Quero falar sobre a política brasileira. Nós estamos sim, e sempre críticos à questão política. Tudo nos atrapalha. Estão discutindo vários assuntos no país, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores. Gente, muitos assuntos prejudicam os trabalhadores brasileiros. Dão um problema aos trabalhadores brasileiros. Um exemplo, muito trabalhador não entende, o marco temporal. Se não tem que definir essa questão, porque nós não podemos ter grandes empresas, fazendas produtivas virar de uma noite por dia improdutiva. Tem que debater. Nós temos um governo que joga contra o trabalhador, que critica muito o sindicalista e critica o agronegócio e os empresários no país, que pode dar muitos problemas para o trabalhador. Acontece na crise da febre aviária, aconteceu na crise da fibra aftosa, aconteceu em muitas crises no setor da alimentação, com erro de governo e causou milhares de desempregos no Brasil. Se tem sim receio desse governo Lula. O pessoal muitas vezes age de forma irresponsável, que eles não vê o pró e o contra de um debate que eles fazem. Tudo tem que ver o pró e o contra. Qual é o problema que o trabalhador vai ter? Qual é o problema que o país vai ter? E a esquerda, infelizmente nesse país, parece que não analisa esses pontos. Eles são muito radicais. Eles veem os pontos do lado deles e não analisam a oposição para ver se a ideia da oposição é melhor. Falo isso porque eu vivi todo o meio de político. Fui conselheiro da Previdência Social lá quando eu debatia as questões que eu vi que ia prejudicar os trabalhadores. Eles não enxergavam que ia prejudicar e acabou prejudicando. Hoje já estão milhares de trabalhadores aí na fila do INSS, milhares de trabalhadores sem remédio, milhares de trabalhadores sem pós-saúde, milhares de trabalhadores sem remédio no país. Bom dia, um abraço a todos.